Saudações, astronautas! Viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita aqui do YouTube. E hoje eu tô fazendo uma leitura que faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Que é o Madama Flix. Quem aí lembra do Madama Flix? Ontem eu maratonei uma série na HBO que ela se chama Sharp Objects, tradução livre é Objetos Cortantes. E é uma série muito interessante, porque ela fala sobre mães narcisistas. Ela fala sobre automutilação, sobre a culpa, né? Quando a gente perde um ente querido e a gente não consegue seguir em frente, a gente acaba paralisando a nossa vida em determinados aspectos, né? No caso da personagem principal, no aspecto emocional. Ela é forte, tem cenas fortes, né? Envolve violência, envolve assassinatos e tudo mais. Mas o que tocou mais forte para mim é o fato da mãe, né? Ela ter uma doença que eu não vou saber dizer agora exatamente qual é o nome da doença, mas basicamente ela gerar uma situação onde os filhos ficam doentes para que precisem dela. Então, é uma criança que foi muito ferida na infância, né? A mãe dela abusava dela fisicamente, emocionalmente, e ela, consequentemente, aprende aquele comportamento e passa a reproduzir com as filhas. Área. O comportamento. No final da série, que eu não vou dar spoiler, né? Mas os 5 minutos finais é chocante. É chocante. Dá uma reviravolta, assim, você fica impactado. Porém, essa reviravolta, ela só mostra o quanto seguimos sistemicamente os comportamentos e as doenças dos nossos pais, o cronograma genético dos nossos pais e dos nossos antepassados, né? Então, vale a pena assistir para quem gosta de entender sobre o narcisismo e como funciona a cabeça de um narcisista, né? Quando ele não entende que existe o lado do outro. Só existe o lado dele. Ele é sempre a vítima, ele sempre está sempre sendo atingido. Na cabeça de um narcisista, todo mundo está sempre contra ele, ou trabalhando para que ele fique triste, ou trabalhando para que ele não tenha sucesso, ou trabalhando para que ele tenha qualquer tipo de ação, né? Tem uma cena que chama muita atenção, que a mãe da atriz, da personagem principal, ela tá mexendo nas rosas, assim, no jardim, e aí ela corta a mão. Ela corta a mão numa rosa, no espinho de uma rosa. E aí ela vira pra filha e diz assim: isso é sua culpa. Olha como é sua culpa eu ter cortado a minha mão na rosa, no espinho. Então, tipo, na cabeça do narcisista, é assim que funciona, entendeu? Se aconteceu uma catástrofe no Japão, a culpa é sua. Porque tudo é culpa sua, entendeu? A gente ri, mas é complicado. Eu sou filha de pais narcisistas. Tanto a mãe quanto o pai, que já é desencarnado, diagnosticados com traços narcisistas, com traços de personalidade narcisista. Então, assim, só eu sei que é foda pra caramba, né? Então, se você conhece algum narcisista ou você lida com alguém com esse traço de perfil, porque muito provavelmente se os teus pais têm esse traço de perfil, a tendência que você vai atrair parceiros afetivos, amigos, pessoas no trabalho, chefes que são narcisistas é de 99%, porque é um padrão, né? Quem sofre com o narcisista está acostumado a sempre se culpar, entrar no loop da culpa, né? Como desde criança, por exemplo, nesse caso, né? A mãe da personagem principal, desde criança, ela incutiu na cabeça dela que tudo que acontecia com ela era culpa dela, a doença da irmã, os problemas da irmã.
que ela era o problema da cidade, que ela era o problema da casa. E quem não conhece uma situação assim, né? Que levante, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Porque eu conheço muitas situações e muitas pessoas que são assim. E vou além, né? No caso da série, como tem assassinatos, o quanto as pessoas que estão mais próximos de nós, muitas vezes, elas podem surpreender no sentido de ser psicopatas, no sentido de não ter emoções. E eu queria falar para vocês o seguinte, não é só em série de TV que tem serial killer e psicopata. Às vezes existem psicopatas mais próximos de nós do que a gente pode imaginar. Pessoas que não sentem absolutamente nada. O psicopata, ele é extremamente inteligente e é como se ele racionalizasse os sentimentos. Ele não tem o dom, ele não consegue sentir. É por isso que ele faz as coisas de forma tão fria e calculista, porque ele não consegue sentir. Então, muitas vezes a gente está rodeado de pessoas que são psicopatas num certo grau e a gente não faz nem ideia. Às vezes a gente acredita que essas pessoas amam, que elas têm sentimentos verdadeiros, mas elas conseguem fingir tão bem. Elas aprenderam a desenvolver emoções, a desenvolver expressões tão bem ao longo da vida que você passa a acreditar que ali realmente existe alguma coisa, quando na verdade elas são pessoas vazias, ocas. E isso é muito comum, gente, muito comum. Então vamos lá. Ficamos com... Opa, eu troquei a câmera de lado. Ficamos com o diabo no fundo do deck. Veio a torre, a lua e a dona temperança. E é comum também outra coisa dos psicopatas, dos narcisistas, que na comunidade a pessoa ela é querida por todos, ela é aquela pessoa generosa, ela é aquela pessoa que tá sempre de prontidão, prestes a ajudar, prestes a servir e tudo mais. Mas é o que acontece nas entrelinhas, é o que acontece quando tá só ela e as filhas, é o que acontece quando a pessoa tá sozinha. É o padrão que a pessoa se relaciona com os outros, existe um padrão, existe a forma que ela tenta sair das situações toda vez que alguém confronta. Tudo isso tem que ser observado, né? Tem muito material gratuito no YouTube para quem lida com narcisistas. 9 de ouros, o imperador, o enforcado, dona temperança, pajem de ouros, as de espadas, seis de copas, três de paus, 5 de copas, rainha de paus, e aí vem a pergunta, né? Uma mãe é capaz de matar para se sentir útil? Rei de paus, olha só. Rei e rainha de paus. O mesmo ser que gerou a vida é capaz de tirar a vida para que o ego dessa pessoa se sinta útil, a criança ferida dessa pessoa se sinta pertencente, se sinta existente de alguma forma?
É nessa reflexão que eu quero que quebre alguns paradigmas de que a gente sempre deve honrar pai e mãe, independente do que eles sejam, independente do que eles façam, porque eu não concordo com isso. Embora eu seja consteladora familiar, 6 de ouros, eu não concordo, porque existem situações onde a família realmente ela é abusiva, ela é tóxica, onde a família ela te adoece, ela é doente, adoecida mentalmente. Às vezes há várias gerações a doença mental vem se proliferando sistemicamente e, e ali já se desconhece o que é o verdadeiro sentimento de amor. Existe uma anomalia genética, né? E é tratado de forma natural. É tratado de forma natural. Uma coisa que me chamou muito a atenção na série, no início, quando a menina chega em casa, é que simplesmente a mãe dela não recepciona ela com um abraço, com um beijo, 3 copas. Não existe nenhum tipo de troca de afeto. Não existe, né? E aí eu te pergunto, uma pessoa que se diz tão amorosa, tão generosa, tão graciosa, que simplesmente não abraça outro ser humano, que não beija outro ser humano, onde é que está a demonstração de afeto, né? Tem coisas que a gente observa e que não bate com o que as pessoas verbalizam. Às vezes a pessoa ela tem um conceito na mente dela que ela é de uma determinada forma. Na mente dela, a realidade não condiz. A torre, 10 de paus. Imperatriz, 3 de ouros. Veio 2. 9 de copas e o rei de ouros. Fundo do deck ficamos com o sol. Aqui a leitura ela vai seguir mais ou menos pelo mesmo caminho que a gente já vem conversando, né? Ela vem me falando de verdades com a energia da lua e da temperança, verdades muitas vezes que a gente não quer aceitar, que a gente entra em negação, porque eu tenho a figura paterna, né, o pai, e no fundo do deck também ficou o sol. Aqui me fala de um masculino muito corrosivo, uma figura paterna extremamente autoritária, abusiva, uma figura paterna que muitas vezes abusou do seu direito, do teu posicionamento de ser pai, né? E é como se fosse uma criança aqui, você é adulto hoje, mas é como se a tua criança interna ela tivesse muita dificuldade de aceitar a verdade sobre o pai. Nessa leitura a gente vai falar, então a gente tem o pai e a mãe aqui, o pai e a mãe, né? O que acontece? Assim como na série, né, mostra que o padrasto, o pai de uma das personagens e padrasto de outra, ele sabe o que a esposa faz. Ele tem consciência do que a esposa faz, mas ele não se impõe. Então é como se eu pegasse aqui com essa energia da lua e da torre,
né? É como se um véu tivesse caindo para que você enxergasse de fato que as coisas elas são exatamente como você enxerga. É como se você muitas vezes quisesse se limitar, você buscando o errado de você, no sentido de tipo, não, eu tenho que estar errada, sou eu que preciso mudar, sou eu que preciso me encaixar, sou eu que preciso, eu sou uma ingrata, ou ingrato, né? Se eu tô falando com homens aí, é que esse cabelo não quer parar hoje. Eu sou uma ingrata, eu sou um ingrato, eu deveria honrar minha família. Eu deveria ser grato à família que me criou, à família que me sustentou, à família que me deu comida. E é como se você já viesse de um tempo, porque olha, gente, veio 2 vezes a temperança. A temperança fala de despertar espiritual, a temperança fala de ver as coisas de uma visão mais elevada. E aqui, olha, até troquei o pai e a mãe de lugar. Volta aqui. Aqui é como se você, desde sempre, desde que você se conhece por gente, você vê a verdade. Você vê com a clareza do sol as coisas tais como elas são. E desde que você se conhece por gente, você sabe, ó, 8 de copas, que você precisa deixar ir. Essas pessoas precisam ir embora da sua vida. Essa dinâmica precisa ir embora da sua vida. Aqui é alguém que realmente busca muito conexão com a cura. Temperança 2 vezes. Alguém que realmente busca curar os seus propósitos, busca curar os seus processos, né? Mas é como se houvesse essa coisa de eu me sinto culpada. Como que eu vou abandonar quem me deu a luz? Como eu vou abandonar minha família de sangue? Se tudo que ensinam lá fora é que eu preciso honrar os meus pais, que eu preciso ser grata aos meus pais, porque eles me deram a vida. E não existe bem mais precioso do que a vida. Eu entendo 100%, 200% o processo. Mas aí eu venho te trazendo uma reflexão que é a seguinte: você pode ser grato à vida sem fazer mais parte da vida dessa pessoa. Você pode ser grato a essa pessoa por ela ter te trago a vida. Não significa que você precisa continuar na vida dessa pessoa. Outra coisa interessante que aparece na série é que mesmo a personagem principal já tendo mais de 30 anos, em casa a mãe quer tratar ela como criança, a mãe quer dar as ordens, a mãe quer decidir o que ela vai vestir, assim como ela faz com a irmã que mora na casa ainda, a irmã já é quase adulta, porém ela quer tratar ela como criança. E quantas vezes a gente não tá próximo dos nossos pais e na visão de mundo deles, eles ainda querem decidir a nossa faculdade, eles ainda querem decidir o nosso futuro, eles ainda querem decidir quem vão ser os nossos amigos. Eles querem decidir com quem a gente vai andar, com quem a gente vai se relacionar. Quantos não são os pais que se impõem em relacionamentos, que não aceitam o namorado ou namorada porque na cabeça deles eles não entendem que existe conexão de alma. As pessoas chegam na nossa vida por conexão de alma. As pessoas chegam na nossa vida porque elas têm que chegar na nossa vida. Relacionamentos acontecem porque eles têm que acontecer. Às vezes tá lá no teu contrato de alma. Olha, com 17 anos você vai conhecer essa pessoa, vocês vão ter um relacionamento, vai ser o seu primeiro amor, essa pessoa vai te decepcionar porque você tem x aprendizado sobre relacionamento. A vida é sobre relacionamento. A vida é sobre vivermos em coletivo, sobre evoluirmos em coletivo. Só que muitas vezes, quem vem antes, as autoridades da nossa vida, que normalmente são pai e mãe, ou pastor, ou político, eles querem definir o que é certo para mim e o que é certo para você. E não existe uma receita de bolo. O que é certo para mim, o que funciona para mim, nem sempre vai funcionar para você. Porque você tem o seu propósito de alma, eu tenho meu propósito de alma. Você tem as pessoas que você quer se conectar e eu tenho as pessoas que eu quero me conectar. Eu vou dar um exemplo disso. Às vezes você vê um vídeo incrível lá de um
treinador mental, vamos colocar assim, ou vamos colocar de um profissional da área que você gosta, você vai lá, você assiste os conteúdos daquela pessoa, você tem ressonância com aquela pessoa, e aí você vai e compartilha com um amigo. Você quer muito que aquele amigo assista aquele vídeo, o amigo não vai assistir, porque o amigo não tá no mesmo processo. O amigo não tá em ressonância com aquele treinador, ou com aquele palestrante, ou com aquele professor. Porque aquele amigo, ele tá no processo dele. Aquele amigo, ele tá nos projetos dele. As pessoas que vão chegar na vida dele, você é uma pessoa que tá na vida dele por ressonância, mas ele tá ressonando com várias outras pessoas. Não significa que o treinador mental que funcionou para você vai funcionar para ele. Às vezes ele vai consumir aquele conteúdo e não vai agregar em nada na vida. Da mesma forma eu falo do tarô, do canal. Você chega aqui no meu canal por ressonância. Alguma coisa conecta a minha história com a sua. Em algum ponto da jornada, a gente vai se atrair, as nossas egrégoras vão se atrair, porque você precisa ter algum tipo de troca comigo. Assim como eu assisto milhares de outros canais, de outros tarólogos que eu sou fã, que eu acompanho, porque eu tenho ressonância com eles. E você também, entendeu? Então aqui eu venho pegando essa energia de uma pessoa adulta, tá? Uma pessoa adulta, porque esse canal não é para menores de 18 anos. Uma pessoa adulta que ainda se sente muito culpada por ver a verdade dos fatos sobre os pais, sobre o pai ou sobre a mãe, ou sobre um tio, ou sobre uma tia, ou sobre um avô, ou sobre uma avó, e continuar na negação. Eu me nego a aceitar que essa é a verdade. Eu me nego a aceitar que o meu pai ou a minha mãe é uma pessoa ruim. Eu me nego a aceitar que essa pessoa me faz mal. Eu me nego a aceitar. E essa negação te mantém preso no passado. Então é como se houvesse uma força aqui da espiritualidade, da tua própria consciência superior dizendo: vamos, se mexe. Tem outras coisas aqui para você experienciar, tem outras pessoas para você conhecer. Tem até um relacionamento disponível aqui para você. Ó o casal aqui, Rei e Rainha de Paus. Tem alguém muito parecido com você disponível aqui para conexão. Só que muitas vezes você se impede de se conectar com essa pessoa porque, por exemplo, a religião dessa pessoa não seria aceita pela tua família. Essa pessoa ela é muito diferente de você na forma de criação. Então, entra em conflito, por exemplo. Vou dar um exemplo. Ao invés de eu pensar, poxa, eu vou me conectar com essa pessoa porque a gente é muito parecido, porque a gente gosta das mesmas coisas, porque a gente tem sonhos parecidos, porque a gente tem objetivos de vida parecidos e tal. A pessoa entra numa caixinha pensando assim: a minha família não vai gostar do que essa pessoa trabalha. A minha família não vai concordar com a religião dessa pessoa. A minha família não vai aceitar o modo, o estilo de vida que essa pessoa vive. Só que aqui, meu bem, vem a seguinte pergunta: é você que vai se relacionar com essa pessoa ou é sua família que vai se relacionar com essa pessoa? Porque pelo que eu tô entendendo da leitura, nem você deveria estar mais se relacionando com essas pessoas que são tóxicas na sua vida. Então, por que esse medo e essa ansiedade de que essas pessoas que já nem te fazem mais bem e que nem deveriam ter prioridade na sua vida aceitariam essa outra que o universo tá dizendo, tá falando: olha, essa aqui combina com você, essa aqui é pra estar na sua vida, essa aqui vai te levar onde você precisa chegar. Entende? Existe uma troca aqui para acontecer, que você tá limitando essa troca. Você está impedindo que essa troca aconteça. Por quê? Porque a tua criança interior, ela ainda tá com medo de aceitar a verdade sobre um pai, sobre uma mãe, sobre um avô, sobre uma avó. E essas coisas, eu quero que você entenda, leva tempo mesmo. Não é assim, eu chegar aqui numa leitura e eu vou falar: olha, sua mãe ou seu pai tem esse traço, e você começa a observar e você pensa: meu Deus, eu convivo com um narcisista. E agora? Você vai tentar sair da situação, você vai e cai. Você vai tentar sair da situação, você vai e cai. Você vai tentar sair... E assim vai, é um looping. Um looping. Só que nesse looping você vai se empoderando, nesse looping você vai ganhando força, nesse looping a espiritualidade vai trabalhando até que um dia
Você é obrigado a sair de lá. E o que eles mostram aqui? Se você não sair, a torre vem de qualquer jeito. A torre vem de qualquer jeito. A torre vem de qualquer jeito. Existem ciclos na nossa vida que precisam acabar. A torre vem de qualquer jeito. A cura vem de qualquer jeito. Entenda que tudo que estamos buscando no universo, com a mesma intensidade, também está nos buscando. Tudo que estamos buscando no universo, da mesma forma, com a mesma intensidade, aquilo também está nos buscando. Então aqui é como se o teu corpo, a tua essência, ela estivesse ansiando muito por experiências, ela estivesse ansiando muito, por exemplo, para fazer uma viagem, para viver um relacionamento, para começar uma fase nova da tua vida. E a criança está resistindo, porque a criança não quer soltar esse relacionamento afetivo familiar. Então, a gente volta para um conflito aqui. Lembra que o diabo tá no fundo do deck, ó. E atrás do diabo tá a morte. E atrás da morte tá a roda da fortuna. E atrás da roda da fortuna tá o julgamento. Ou seja, vai mudar de qualquer jeito. Aqui o que eu tô escutando, e eu tô sentindo que tá bem repetitivo nas leituras, porque eu sei que quem me acompanha aqui já vem de outras leituras, né? E perceba, a gente vai contando a mesma história de formas diferentes e muitas vezes como é que a espiritualidade atua? Por que o tarô é importante? Vamos lá, vamos falar de mente humana um pouquinho, vamos falar de neurolinguística. O nosso inconsciente, ele trabalha com historinha. Por que eu trago o tarô? Por que eu não venho aqui só conversar com você? Eu poderia fazer isso? Poderia. Eu gosto do tarô, eu sou tarólogo. O tarô, ele é um caminho para mim. Pra gente... ao invés de eu criar um roteiro, e eu vim aqui fazer um vídeo com um roteiro, o tarô é o meu roteiro. Vamos colocar assim, né? Pra quem gosta de marketing digital para entender. Então, a espiritualidade, ela vem te contando historinhas que estão no teu inconsciente, coisas que estão se manifestando na tua realidade. Vamos colocar que você tá no cinema e que aqui na tua frente é a tela do cinema e você tá vendo o filme, certo? Só que o projetor tá aqui atrás. Então, vamos colocar que o projetor é a tua mente. E isso que você tá vendo agora, por exemplo, eu aqui gravando esse vídeo para você, é um fruto do seu inconsciente. Essas historinhas que a gente está te contando é para você entender o que está se passando na tua realidade. A carta da lua, aquilo que está oculto, a sombra de Jung. A carta do sol, a consciência, a luz da consciência. Então, essas historinhas que a gente vai contando sobre o que está se manifestando na tua energia e por que você é atraído magneticamente para esse vídeo, porque aquilo que está se manifestando na tua consciência nesse momento que você precisa trazer para a consciência é que as pessoas à sua volta, elas não são exatamente da forma que você vê. Porque a visão que você tem delas nesse momento é a visão da sua criança. E a criança tem a visão de quê? De que os nossos pais são perfeitos. Meu pai é o pai perfeito, minha mãe é a mãe perfeita. Só que o adulto que há em você, esse adulto ele tá se corroendo em culpa. Porque ele sabe que ali, de onde ele vem, não tem perfeição nenhuma. Tem maldade, tem violência, tem abuso. E esse abuso pode ser emocional, ele pode ser um abuso velado, ele pode ser um abuso físico. Existem várias formas da gente sofrer abuso. E o abuso emocional é aquele que entra e ele te atinge de uma forma tão intensa, porque a repetição, o nosso cérebro ele trabalha com repetição. Então, quanto mais você... Imagina que você é uma criança e você fica ouvindo repetidamente dos seus pais. Essa criança não tem futuro. Essa pessoa só incomoda, só dá trabalho. Repetidamente a criança ouvindo que ela não tem futuro, que ela só dá trabalho, que ela só traz problema. Como é que esse adulto se desenvolve? Como é que se desenvolve a autoestima desse adulto?
E é aí onde os narcisistas fazem a festa. Por quê? Um narcisista, se você tem um relacionamento... Fica quieta, Arya. Se você tem um relacionamento com um narcisista, ele nunca vai querer que você desenvolva sua autoestima. Ele nunca vai querer que você seja uma pessoa empoderada. Porque se você for uma pessoa empoderada, ele não vai ter influência sobre você. Ele não vai ter controle sobre você. Ele não vai ter poder sobre você. O poder dele está exatamente na tua falta de confiança, na tua falta de fé em si mesmo, na tua falta de perseverança, na tua falta de perspectiva de um futuro melhor. E aí você vai lá e você mostra, olha aqui, amor, olha que incrível essa treinadora, olha que incrível essa taróloga que tá me ensinando sobre autoestima, tô assistindo os vídeos dela e ela tá mudando a minha cabeça. Aí ele vai começar, cuidado, hein? Cuidado, isso aí é perigoso. Essa pessoa pode estar fazendo a tua cabeça. Essa pessoa é um charlatão. Essa pessoa tá querendo ganhar seguidor. Cuidado com essa pessoa. Presta atenção. Aí você já fica tipo, opa, mas essa pessoa me ama. E ela tá mandando eu tomar cuidado. Se ela tá mandando eu tomar cuidado, eu deveria tomar cuidado mesmo. Aí você volta lá pra ver o vídeo do treinador mental, você volta lá pra ver o vídeo do tarólogo, aí você já começa a achar defeito na pessoa. Porque você quer validar. Você quer validar aquilo que a pessoa que você admira, que você ama, acredita. E aqui a gente tem um sério problema, porque a gente precisa ter a nossa visão de mundo. A gente precisa ter a nossa opinião sobre as coisas. A gente precisa pensar. E 95% das pessoas não querem pensar. E espiritualidade nada mais é do que você questionar tudo. Questionar até o que eu estou falando aqui pra você, o que a minha espiritualidade está falando pra você. Isso é verdade pra mim? Isso bate com o meu coração? Se sim, ok. Isso não bate com o meu coração? Não é pra mim. Eu filtro, eu descarto. E eu vou buscar outras coisas que vão agregar pra mim. Para isso, eu me tornar uma pessoa que eu não sou facilmente influenciável. Como que você se torna uma pessoa que não é facilmente influenciável? Quando eu deixo de me importar com a opinião alheia. E para mim parar de me importar com a opinião alheia, eu preciso me conhecer muito bem. E quando eu me conheço muito bem, autoconhecimento, eu começo a conhecer as pessoas que estão à minha volta. E eu começo a ver a verdade. Só que quando eu vejo essa verdade, eu preciso aceitar essa verdade. Tudo bem? Às vezes o meu sonho era ter uma relação incrível com a minha mãe. Talvez nessa vida não vai ser possível. Porque eu fiz de tudo para ter uma relação incrível com a minha mãe. E a minha mãe tá fazendo do jeito dela, mas o jeito dela às vezes não é suficiente para mim. E se eu parar a minha vida para esperar que o jeito dela seja suficiente para mim, eu já falei, eu estou parando a minha vida. E o universo é fluxo, movimento. Eu não posso parar a minha vida para esperar o outro. Eu não posso parar o meu processo, interromper a minha jornada para esperar pelo outro. O outro tem o ritmo dele. O outro vai evoluir a partir daquilo que a espiritualidade colocar na vida dele para evoluir. E ele tem que querer. Ele tem livre-arbítrio. Ele tem que querer evoluir. Nem sempre a gente encarna e a gente consegue cumprir com o que a gente veio cumprir. Às vezes a gente sai daqui pior do que chegou. Às vezes a gente se corrompe. Às vezes a gente acaba se amargurando, se machucando no caminho. E ao invés de se curar, a gente machuca mais. A gente fere mais, gera mais karma, gera mais demanda. Então, essa consciência que a gente tem que ter quando a gente olha para uma pessoa. Aquele ser ali, por exemplo, a minha mãe. Aquele ser ali, ela não é só a minha mãe. Quando eu era criança, ela era só a minha mãe. E a minha mãe era perfeita, do jeito que era. Hoje eu vejo uma mulher que tem uma criança ferida, que tem problemas emocionais, que tem problemas em relação à própria família, que tem problemas de autoestima, que tem problemas genéticos que já traz sistemicamente dos ancestrais. Eu vejo uma mulher que passou por muitas dificuldades na vida. Eu vejo uma mulher que passou por muitos sofrimentos, que esses sofrimentos corromperam ainda mais a autoestima que já era abalada, o emocional que já era abalado.
né? Eu olho para a história do meu pai e eu consigo ver hoje ele, o, o garotinho ferido na infância, toda a história que girou em torno daquele garotinho que foi abusado na infância e o quanto esse garotinho que foi abusado na infância se tornou um abusador emocional na vida adulta e o quanto esse garotinho ferido que foi negligenciado pela irmã e pela mãe quando foi pedir ajuda, porque naquele momento quem eram as figuras de autoridade na vida do meu pai, né? Era a irmã mais velha e a mãe. E ele passou por uma situação de abuso sexual e ele se direcionou para elas pedindo socorro. E elas fizeram o quê? Negligenciaram. Ou seja, fingiram que nada estava acontecendo. Por vergonha, por medo, sabe-se lá Deus por que motivo, negligenciaram. Então, essa criança se sentiu negligenciada e essa criança ela foi tomando um caminho de rebeldia que na cabeça dela ela entendia, bom, independente do que eu fazer, ninguém vai falar nada, tá tudo certo. E essa criança ela foi ganhando poder, autonomia. E enquanto a culpa foi corroendo as outras duas partes. Até chegar num ponto onde essa pessoa, essa criança ferida, tinha muita autoridade sobre a mãe, porque a mãe se corroía em culpa por ter negligenciado naquela altura um problema que deveria ser corrigido. É responsabilidade dos pais, né? Antes dos 18 anos, os pais são responsáveis por tudo que acontece na vida do filho. Então, assim, esse problema gera uma série de problemas. Encontrar esse pai com uma mãe que também passou por abusos e teve vários problemas emocionais, teve vários problemas dentro do relacionamento com os pais. Dois pais completamente presos na criança ferida se relacionam e têm filhos. O que esses filhos esperam de receber de um pai e de uma mãe assim? Se eles estão presos nas próprias dores, eles não conseguem sair da própria criança ferida. Crescem mais crianças negligenciadas, que se tornam mais adultos cheios de problemas emocionais. E vocês percebem quantas e quantas famílias brasileiras, por mundo afora, vêm passando por isso. O quanto, por exemplo, as nossas ancestrais, as mulheres eram abusadas, eram feridas, e elas não podiam conversar com uma amiga, elas não tinham uma terapeuta, elas não tinham onde expressar e colocar isso para fora. E iam reprimindo, reprimindo, reprimindo. Então, às vezes, essa negação que você tem, essa dificuldade que você tem de aceitar uma verdade, pode nem ser sua. Pode ser sistêmica também. Pode ser ancestral. Você aprendeu como seus ancestrais, está no seu DNA a reprimir suas emoções. E aí, a espiritualidade vem aqui te ensinando a transbordar, a colocar tudo isso para fora. Talvez você seja exatamente a primeira pessoa da sua família que enxergue a verdade. 50 anos atrás, 100 anos atrás, a galera não tinha psicólogo. A galera não tinha diagnóstico de borderline, de bipolaridade, de transtorno narcisista ou sei lá mais o que. As pessoas eram como eram e as demais aceitavam, aprendiam a conviver. Hoje a gente está numa era onde a gente não pode mais aceitar isso. Se eu vejo um vizinho meu aqui abusando de uma criança e eu vejo aquilo e eu não tomo atitude nenhuma, significa que eu estou sendo permissiva com aquilo. Da mesma forma que o pai, na série, vê a mãe abusando da filha e simplesmente não age em relação àquilo, ele está sendo permissivo com aquele abuso. Ele tem tanta responsabilidade quanto a pessoa que está fazendo. Porque ele está vendo e ele não está fazendo exatamente nada. Entende? Esse é o ponto que eu quero chegar. A clássica, né? Eu ouvi aqui. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Porque às vezes aquela pessoa que tá passando por um abuso dentro de casa, ela não tem com quem conversar. Ela percebe as coisas, ela entende as coisas, ela observa as coisas, mas fica só na mente dela, ela não tem com quem conversar. Às vezes, se você ir pelo menos ouvir essa pessoa e entender qual é o ponto de vista dela,
você consegue falar alguma coisa para ela que ela vai pegar aquela informação e ela vai ficar reflexiva. Se você é uma mulher que está em casa e você está me assistindo e você passa por algum tipo de abuso, por exemplo, você está assistindo um canal e você começa a perceber que o seu marido tem traços do que a gente está falando, não conte para ele sobre esse canal. Não compartilhe com ele essa informação. Porque o que ele vai fazer é te desempoderar. O que ele vai fazer é fazer você desistir de seguir essa pessoa, de assistir esse conteúdo. Só que se você for estratégico, se você for silencioso e você for aprendendo mais e mais sobre a situação, você vai se fortalecendo, porque você vai acreditando mais e mais naquilo que você está percebendo. Você vai validando a sua inteligência emocional, a sua inteligência cognitiva, até chegar a um ponto onde você vai conseguir se impor ou pedir ajuda. Normalmente quem abusa da gente, a espiritualidade está falando que normalmente os nossos maiores abusadores são pessoas que nos conhecem muito bem. Porque eles sabem onde mais dói, onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Eles sabem onde estão as nossas maiores feridas. E lembra que a gente começou lá no início falando sobre psicopatia? Nossa, mas essa pessoa seria capaz de usar uma coisa que ela sabe de mim contra mim. As pessoas usam. As pessoas matam. Tem vindo muito isso no canal, para quem tem visto as últimas leituras, tem saído muito isso, né? As pessoas matam, as pessoas violentam, as pessoas abusam, elas fazem mesmo. Não julgue o mundo pela sua mente. Se você é uma pessoa emocional, se você é uma pessoa sentimental, não julgue o mundo pela sua lente. Nesse mundo existe todo tipo de gente, existe todo tipo de pessoa. Né? Esse papo do somos todos um, na essência sim, na essência somos todos um. Só que eu não posso dar o mesmo tratamento para a pessoa que está ali assaltando o mercado com a pessoa que está lá ajudando o mendigo. Elas estão com intenções completamente diferentes. Eu não posso chegar ali no meio de um assalto e interagir com o assaltante, chegar e dizer, olha, somos todos um. Chega lá pro mendigo e dizer, olha, tô aqui para te ajudar e tal, somos todos um. Você vai levar uma bala. Entendeu? Esse é o ponto aqui que talvez muita gente está preso. Se fala muito hoje, né, que temos que amar o próximo. Temos que amar o próximo como a si mesmo. Jesus ensinava isso, a mecânica quântica ensina isso, as religiões ensinam isso. Perdoar, amar. Perdoar não significa permanecer. Eu posso perdoar uma pessoa pelo mal que ela me fez. Não significa que eu preciso permanecer na vida dela. Não significa que eu posso aceitar ela de novo na minha vida. Porque eu mudei. O perdão é para mim. Sou eu que estou me liberando dessa pessoa. Eu perdoo para mim me liberar. Só que eu estou mudando, eu estou buscando me curar. Não significa que a pessoa está. E se eu der permissão para ela voltar na minha vida, ela vai chegar e vai fazer exatamente a bagunça que ela fez antes. Então é isso. Você precisa enxergar uma verdade aqui sobre uma pessoa que já te feriu muito. Uma pessoa que, se ela tiver a oportunidade, ela vai te ferir de novo. E esses limites precisam estar muito bem estabelecidos. A espiritualidade vai te ajudar. Você não está sozinho. Se você precisar conversar, você me manda mensagem. Meu WhatsApp está aí abaixo, no descritivo deste vídeo. Lembrando que a gente está com a promoção ainda hoje valendo, né? A promoção, os 7 primeiros que me mandassem mensagens, era R$ 50 a consulta para quem realmente precisasse de desconto. Ainda tá valendo, você ainda pode mandar mensagem, tudo bem? E para conversar também sempre, se você tá passando por alguma situação, você precisa de ajuda, manda mensagem, pede ajuda. É isso que eu vejo. Um beijo e a gente se vê nos comentários. Bye!